Sua Bíblia, por gentileza, Hebreus, Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10, e versículo de número 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pai, falamos contigo mais uma vez, e nós nos submetemos à autoridade da tua palavra e à ministração do teu Espírito Santo. Pai, fala conosco de maneira especial, fala conosco de maneira poderosa. Pai, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se assente, por gentileza. E se você puder, esteja aí atento, se possível, com a sua Bíblia aberta, ou pelo menos marcada, no texto que nós lemos. Para, na hora que você quiser fazer uma conferência, você vai ter duas opções: ou olhar na sua Bíblia, ou olhar no telão aqui, que estaremos apresentando, e os irmãos poderão acompanhar junto conosco. Queridos irmãos, a Epístola aos Hebreus é um dos meus textos prediletos do Novo Testamento, especialmente porque a Epístola aos Hebreus é um texto a Epístola aos Hebreus é um texto especial. Muito obrigado, querido, Deus te abençoe, porque ele apresenta de maneira grandiosa duas coisas que para mim são fundamentais no Novo Testamento. Primeiro, é a obra de Cristo e a superioridade de Cristo. O autor de Hebreus, embora a gente não possa afirmar com certeza quem foi, porque já foi demonstrado através de grandes pesquisas que Paulo não foi o autor da carta aos Hebreus. A comparação literária das 13 cartas de Paulo com o estilo literário que temos em Hebreus mostra que o autor de Hebreus não tem aquele mesmo estilo das cartas paulinas. Mas o autor de Hebreus possivelmente tinha algumas características. Uma delas é que era alguém que conhecia a fundo, com muitos detalhes, o texto de Levítico e todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento. A segunda característica do autor desconhecido de Hebreus é que ele lia a Bíblia dele, não em hebraico, mas o texto que ele possivelmente utilizava do Antigo Testamento era na versão grega. Diferente de Paulo, que quando cita o Antigo Testamento, ele cita o texto hebraico. Por quê? Porque possivelmente o autor de Hebreus tinha sido um judeu que nasceu na diáspora, ou seja, que não nasceu dentro das terras de Israel, mas nasceu no mundo de fala grega. O mais importante deste texto não é
quem foi o seu autor humano, mas o mais importante é que a autoria divina desse texto e a inspiração de Deus é incontestável. Porque esse texto é o corolário, é o ápice, é o ponto alto, é o Everest das afirmações sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo aqui é apresentada de uma maneira singular, de uma maneira especial. Nenhum outro livro do Novo Testamento detalha com tantas minúcias, com tanta riqueza de detalhes, o significado daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. E hoje, eu quero então expor os versículos que nós lemos em Hebreus capítulo 10, dos versos 19 ao 25, para que você entenda a estrutura da carta aos Hebreus. A estrutura desse texto, ela mescla doutrina com exortação, ela mescla a apresentação da obra de Cristo com um convite sempre reiterado à perseverança. Então ele apresenta algo sobre Cristo, e aí depois ele reitera, e em cima disso, ele faz o seu apelo pastoral, para que os crentes em Cristo e salvos, desfrutem desta obra de Cristo de maneira plena em sua vida aqui. E o capítulo de número 10 é o ápice de um argumento que começa no capítulo 9. O capítulo 9 apresenta uma comparação entre aquele sacrifício que era realizado no templo de Jerusalém, ou mais especificamente no tabernáculo, e a obra de Cristo. Então, para você entender, eu vou explicar rapidamente aquilo que talvez já seja conhecimento ou desconhecimento de alguns. Se não, veja. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o povo adorava a Deus num tabernáculo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. O tabernáculo ficava exatamente no centro, do lado de uma das laterais do tabernáculo, estavam 3 tribos, do outro lado mais 3 tribos, na frente mais 3 tribos acampadas, e no fundo mais 3 tribos acampadas, de modo que todo o povo de Israel estava ao redor do tabernáculo, e por prescrição divina, havia um significado nisso. Não era à toa que o templo, que o tabernáculo deveria estar no meio do povo, porque isto significava que a presença de Deus deve ser central na vida daquele povo, do povo que anda com Deus. O significado de que o que deveria ser mais importante para aquele povo não era o que deveriam comer ou o que haveriam de beber, mas o mais importante para eles, a prioridade máxima deveria ser considerar a presença de Deus no meio deles. Acontece que tudo aquilo que acontecia naquele tabernáculo apenas apontava para o futuro, apenas apontava para Cristo, de modo que aqueles detalhes do tabernáculo eram apenas sombra da grande realidade que estava por vir, e a realidade era e é Cristo. Cada parte do tabernáculo, em algum momento a gente vai ou dar um estudo ou pregar sobre isso futuramente, mas nós poderíamos demonstrar que cada parte do tabernáculo, até a cor do tecido do tabernáculo,
apontava para um aspecto da obra de Jesus na cruz. Aí, eu quero destacar apenas o que o capítulo 9 destaca. O capítulo 9, no versículo de número 1, ele vai dizer o que tinha lá no tabernáculo. Ora, nesse tabernáculo, construído por homens, ele vai explicar a partir do verso 1, 2 e 3. Tinha o lugar santo, e por trás da cortina, por trás do véu, está no versículo 3 do capítulo 9. Por trás do segundo véu, havia o lugar chamado de Santo dos Santos, ou então Santíssimo, segundo a NVI. E aí ele vai detalhar o que havia no tabernáculo. Lá tinha o altar de ouro, o altar de incenso, mas tinha também, dentro desse espaço, no versículo 4, ele diz, uma arca. Essa arca tinha dentro dela algumas coisas: o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E acima da arca estavam esculpidos 2 querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. Os querubins estavam assim. Havia uma crença judaica de que assim era no trono de Deus. Os querubins, ratifica com isso o texto de Isaías, diz que os serafins que estão em volta do trono, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não podem olhar para a face de Deus. Com 2 eles cobrem e com 2 eles voam. Isso, os serafins. Mas o que estava esculpido em cima da arca eram 2 querubins. E mesmo eles estavam com a face quase que curvada. Por quê? Eles não podiam olhar para a majestade de Deus. Segundo a simbologia judaica, aquele lugar, aquela arca, um caixote mais ou menos, imagine aqui, simbolizava a presença, o trono de Deus. E Deus estava sentado nas asas dos querubins. Bom, sabemos que isso era uma simbologia, mas o autor de Hebreus, que conhece no detalhe toda essa linguagem de Levítico, começa a dizer mais no versículo de número 6, do capítulo 9, que estando tudo preparado, então os sacerdotes entravam todos os dias no lugar santo. Mas, versículo 7, no entanto, somente o sumo sacerdote, os sacerdotes vinham até aqui, mas só o sumo sacerdote, e não era todos os dias, mas diz o texto, apenas uma vez por ano, ele entrava, depois de ter oferecido sacrifícios pelos seus próprios pecados, ele então representava o povo. Nesse dia, chamado dia da expiação, estava todo o povo ao redor do templo. Era dia sagrado, era feriado. Nesse dia, todo o sacrifício começava de manhã. E aí, estavam todos ali, aguardando o momento
que o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifícios lá fora, primeiro por si, depois pelo povo, ele vinha. E ele, quando entrava nessa parte aqui, ele entrava com um certo temor. Existe uma crença judaica que até agora não foi comprovada, de que o sumo sacerdote tinha tanto medo de entrar no Santo dos Santos, que ele, na semana anterior ao seu sacrifício, ele não dormia, com medo até mesmo de ter um pensamento pecaminoso à noite em um sonho, e de repente quebrar aquele estado de santificação e entrar no Santo dos Santos e ser morto. Há uma outra crença divulgada, mas para a qual não existe nenhuma comprovação também, de que o sumo sacerdote entrava com a cordinha no pé, no tornozelo. Porque se o sumo sacerdote, que se consagrou o ano todo e na semana anterior especialmente, entrou e morreu, quem é do povo mais santo do que ele que vai entrar e se arriscar na presença de Deus? Então, se ele morresse, segundo essa crença, para a qual não existe comprovação, mas faz sentido, ele seria puxado. O certo é que, quando ele entrava, tinha na frente um altar de incenso, e uma das mãos ele trazia sangue, e na outra mão ele vinha com uma vasilhinha de brasas. E o que ele fazia? Ele pegava uma espécie de pó aromático, colhia as brasas desse altar que ficava aqui na frente, jogava esse pó em cima da brasa. E quando você joga pó em cima de brasa, o que acontece? Faz o quê? Fumaça. Então ele fazia isso para gerar um ambiente de fumaça. E no meio do ambiente de fumaça, até o sumo sacerdote entrava aqui dentro com medo, com temor. E ele jogava um pouco daquele sangue por cima da arca da aliança. Aquele sangue que tinha sido extraído de animais sacrificados lá fora. Por quê? Porque aquele animal representava o povo que deveria morrer. Mas em lugar do povo morrer, Deus permitiu que um animal fosse morto. Então o sangue daquele animal era trazido para aplacar a ira de Deus e era jogado em cima da arca da aliança, no meio de uma fumaça que o envolvia. Aí, segundo Levítico, Deus poderia aceitar ou não esse sacrifício. Se Deus aceitasse esse sacrifício, o sumo sacerdote sairia. E quando ele saísse, interessante é que tem uma coisa que não é especulação, mas a Bíblia diz isso, dá para afirmar. Ao contrário daquelas duas tradições que eu citei, que não há uma comprovação, é que na roupa do sacerdote ou do sumo sacerdote, havia lá na orla, na borla das suas vestes, haviam metais em formato de romãs. Então, à medida que ele ia andando, ia fazendo o quê? Barulho. Imagina aquela multidão que saiu do Egito em silêncio, calado como vocês estão agora, ouvindo o retinir daquele barulho, daquelas romãs que batiam uma na outra na hora que ele ia andando. E aí eles pensavam, enquanto o sumo sacerdote, enquanto a gente está ouvindo barulho, Deus está sendo misericordioso com a gente. Porque se eles parassem de ouvir o sumo sacerdote, eles já ficavam preocupados.
Se Deus matou o sumo sacerdote que representa a gente, isso significa dizer que Deus também vai matar a gente. Deus não vai aceitar o nosso pedido de perdão dos pecados que cometemos o ano inteiro, uma vez por ano, juntando todos os pecados. Havia sacrifícios diários, é claro, mas havia essa representatividade anual. Aí, quando ele saía no final do dia, que ele chegava lá fora, e o povo sabia que era a última vez, porque o povo judeu conhecia o ritual. Assim como os crentes conhecem a hora que o culto vai acabar, eles conheciam quando estava terminando o sacrifício. Então, quando ele saía, e era o último sacrifício, que ele chegava lá fora, que ele estendia a mão, a emoção era tão grande, que o povo começava a chorar, uns começavam a pular, outros começavam a dançar, aguardando ou sob o sinal da palavra que ele diria em hebraico: a paz seja convosco, Deus vos aceitou. Quando ele dizia isso, aí a festa começava. Aí, Hebreus capítulo 9, no versículo de número 7 diz: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo apenas uma vez e nunca sem apresentar sangue do sacrifício que ele oferecia por si e pelos pecados do povo. Mas tudo isso no verso 8 apontava para alguém. Apontava para quem? Verso 8. Dessa forma, o Espírito estava mostrando uma coisa: que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. O que ele estava dizendo é que tudo isso apontava para quem? Tudo isso apontava para quem? Para Cristo. Ou seja, havia um caminho. Esse percurso que o sacerdote percorria era em hebraico conhecido como o caminho. E aí, no versículo de número 17, ele diz, versículo 11, melhor dizendo, capítulo 9: mas quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Ou seja, um dia Jesus chegou diante dos discípulos e disse assim: vocês conhecem o caminho, vocês sabem o que é o caminho, vocês chamam de caminho aquele percurso que o sumo sacerdote faz todos os anos. Vocês sabem que aquele percurso é conhecido como o caminho. Mas hoje eu tenho uma nova revelação para vocês. Que revelação é, Jesus? Eu sou o caminho. Jesus estava dizendo, aquele percurso, olha aqui, o símbolo do percurso, o símbolo de uma cruz. Ele estava dizendo, eu sou o caminho. Se lá dentro tinha uma arca da aliança, a arca da aliança representava o que mesmo? O trono de o sumo sacerdote entrava num lugar onde encontrava uma arca que representava o trono de Deus. Mas Jesus não. Jesus não entrou num lugar que representava o trono de Deus. Quando Jesus morreu, a Bíblia diz que ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Ele levou o sangue. Só que Hebreus diz
que o sumo sacerdote precisava apresentar sangue do novilho que ele ofereceu por ele e do animal que ele ofereceu pelo povo. Por que ele tinha que oferecer primeiro por ele? Porque ele tinha também pecado. Mas aí o autor de Hebreus vai dizer que Jesus não apresentou sangue em favor dele e em favor do povo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Então ele leva. E enquanto o sumo sacerdote entrava com medo e jogava sangue e saía, a Bíblia diz que ele entrou. Só que ele não entrou todos os anos. E lá no capítulo 10 ele vai explicar por que o sumo sacerdote tinha que entrar todo ano. Por que ele tinha que entrar todo ano? Por quê? Porque aquilo que era oferecido, o sangue de sacrifícios de animais, não pode perdoar pecados. Olha o capítulo 10. A lei, capítulo 10, verso 1, põe aí. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano. Esses sacrifícios não podem aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, verso 2, não deixariam de ser oferecidos. O verso 3 diz que esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, mas não perdão definitivo. Verso 11, dia após dia, todo sacerdote apresenta-se à oferta e exerce os seus deveres, repetidamente oferecem vários sacrifícios. Por quê? Que o sumo sacerdote fazia todo ano. Porque eles não eram perfeitos. Mas o verso 12 do capítulo 10 diz: mas quando Jesus, o sacerdote por excelência, acabou de oferecer para sempre, não vários, um único sacrifício pelos pecados, ele chegou diante de Deus. E eu só posso conjecturar e ser pobre nessa ilustração, porque mente humana é incapaz de alcançar a beleza e a riqueza do que foi esse encontro. Mas eu posso imaginar que após ter morrido e antes de ter ressuscitado, Jesus apresentou-se diante de Deus, Pai, como filho. E ele não entrou com medo, mas ele entrou com confiança. Ele entrou e mostrou as suas mãos. E disse: Pai, está feito, está realizado. Ali não precisava sangue pelos pecados dele, porque ele era o Cordeiro Imaculado. Ele apresentou sangue, ele apresentou a sua vida, o sacrifício foi aceito. Sabe qual era a prova de que Deus estava aceitando a oferta do sacerdote? Era se ele voltasse o quê? Se ele voltasse o quê? Fala mais alto. Vivo. Se o sacerdote aparecesse vivo lá, é porque Deus o quê? Aceitou o que ele ofereceu. Aí Cristo entrega diante do Pai aquele momento que durou da sexta tarde
até o domingo pela manhã. Pastor, eu pensei que esse momento todo Jesus estava no inferno. Isso é uma outra discussão teológica que eu não vou entrar agora. Mas na minha opinião, Jesus não gastou esse tempo no inferno. Ele gastou esse tempo na presença do Pai. E aí, ele entrega. E depois que ele entrega, aí vai se cumprir aquilo que ele disse: eu dou a minha vida e eu posso retomá-la. Jesus volta, sai do maior e mais verdadeiro tabernáculo, vem de novo para a presença dos homens, e a ressurreição de Jesus é uma prova de que aquilo que ele fez na cruz foi aceito por Deus. Aí ele chega, e a primeira palavra que ele vai falar com as mulheres é: paz seja contigo. Essa palavra de Jesus estava mostrando, apontando para aquilo que havia sido feito e aceito no céu. Aí agora nós entramos no verso 19 da leitura de hoje. Verso 19, que está na tela aí, diz assim: por causa disso, agora, porque quando Cristo morreu, aquele véu que havia aqui na terra se rasgou, como símbolo de que também no tabernáculo celestial havia sido aberto um caminho através do qual os crentes em Cristo Jesus, lavados pelo sangue do Cordeiro, poderiam entrar com confiança. Aí, agora, depois de ele apresentar o que Cristo fez, ele faz alguns apelos, que é o tema do restante da nossa mensagem hoje. Os 5 apelos são: primeiro apelo está a partir do verso 22, mas antes ele faz um resumo. O portanto é uma cláusula conclusiva, e a cláusula conclusiva resume tudo isso que eu acabei de falar. Ele diz: portanto, irmãos, verso 20, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Por quê, pastor? Jesus entrou lá no Santo dos Santos, mas agora ele abriu o caminho para você entrar também. Você pode dobrar os joelhos, fechar o olho aqui e elevar sua alma à presença de Deus. Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Através de quê, pastor? Através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho. Novo porque não é aquele do tabernáculo. Vivo porque esse caminho é quem? Eu, disse Jesus, eu sou o caminho. O caminho é Jesus. Então o caminho é novo porque se revelou na plenitude dos tempos. Mas o caminho é vivo porque Jesus está vivo e assentou-se à destra de Deus. Temos, pois, verso 21, um grande sumo sacerdote. Naquela época havia um sacerdote que ia representar o povo, mas agora você tem um sumo sacerdote que intercede por você à destra de Deus. Sabe quem é? O nome dele é Jesus. É Jesus o nome dele. O nome dele é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Como sumo sacerdote, ele te ajuda a orar. Como sumo sacerdote, ele apresenta-se. Quando você ora e clama pelo sangue, é por isso que quando a gente termina de orar ao Pai, a gente fala em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Por que a oração do crente é em nome de Jesus? Porque Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o que abriu o caminho, Jesus é essa ponte, Jesus é quem nos conecta com Deus, Jesus é quem nos leva ao trono de Deus, Jesus é que purifica a nossa consciência, Jesus é que perdoa os nossos pecados, Jesus é quem nos lava, Jesus é quem tira a veste de imundícia, Jesus é quem tira a roupa do pecado, porque para entrar no Santo dos Santos tem que estar vestido com a roupa de Cristo. Jesus é quem te dá a comunhão, Jesus é quem te dá o Espírito, Jesus é quem te dá a salvação, Jesus é quem te dá a alegria, Jesus é o sumo sacerdote, Ele está à destra de Deus pedindo por você. Oh, renchobricanteira. Oh, por isso, verso 22, agora tem 5 apelos pastorais. Primeiro apelo pastoral, tendo em vista que Cristo fez tudo isso. Primeiro, irmãos, primeiro apelo pastoral, do autor da epístola, inspirado pelo Espírito Santo, verso 22, deixa na tela, leia comigo: aproximemo-nos de Deus. Ei, aproximemo-nos de Quando o ser humano peca, a primeira atitude do ser humano, sabe qual é? É de se esconder, com vergonha. O primeiro casal pecou e se escondeu, se afasta, se distancia, esfria na fé. Mas aí a Bíblia está dizendo uma coisa: você não tem motivo para ficar escondido e distante, porque Cristo morreu pelos seus pecados. Então Ele faz o primeiro apelo: aproximemo-nos de Deus. Aproxime-se de Deus, saia desse distanciamento, saia desse esconderijo, saia daí. Tem crente que na presença de Deus é igual Lázaro, ele se esconde de um jeito que ninguém acha, nem o pastor não acha. Pode ligar o GPS, ligar para Claro, Vivo, Embratel, qualquer que seja, não acha, está escondido. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: aproxime-se de Deus. Ei, saia do seu esconderijo, aproxime-se de Deus, mostre a cara de Deus. Aí ele vai dizer uma coisa: pastor, eu posso me aproximar de Deus de que maneira? Aí ele vai dar algumas 4 formas para se aproximar de Deus. Quantas? Primeira, com o coração o quê? Com o coração o quê? Ele está dizendo assim: quando você chegar diante de Deus, não precisa fazer aquela oração que todo mundo quer ouvir, não precisa fazer aquela oração que o pastor vai achar bonita. Quando você chegar diante de Deus, rasga as vestes, diz quem você é, porque Ele sabe. Confessa aquilo que você fez que não agradou o Senhor. Eu disse hoje de manhã, quando a criança faz algo errado, a primeira coisa que ela faz é se esconder do pai. Se for uma coisa grave, aí ela tenta esconder o máximo possível, até negocia com os irmãos para não delatarem ela. Mas diante de Deus você não precisa fazer isso. Diante de Deus você pode se achegar, e você tem que se achegar de uma maneira diante de Deus, com o coração o quê? Sincero. Ou seja, sem máscaras. Diante de Deus você pode chegar sem máscara. Chegue sem máscara diante de Deus e fale: Senhor, aqui está fulano de tal, o Senhor conhece, o Senhor sabe o meu deitar, o meu levantar, os meus pensamentos, o Senhor conhece a minha alma, as tristezas, a angústia, a ansiedade, as preocupações, aquilo que quer me levar para o pecado. O Senhor conhece tudo. Senhor, eu estou sem máscaras diante de Ti.
me recebe. Você pode orar e dizer: Senhor, me perdoa. Você pode orar e dizer: Senhor, é tão boa a tua presença, eu não quero me afastar dela. Segunda maneira de se aproximar diante de Deus, além do coração sincero, ele diz, está aí, com plena convicção com entrega. Eu disse hoje pela manhã, convicção de fé é entrega. Fé na Bíblia é entrega. Você precisa apresentar-se diante de Deus com entrega. Às vezes até os problemas que a gente entrega ao Senhor, a gente entrega e toma. Até a nossa vida que a gente coloca na direção de Deus, a gente entrega, mas daqui a pouco a gente está resolvendo e fazendo tudo do nosso jeito. Porque a gente não tem fé. A nossa fé não é genuína, muitas vezes. E nem tem problema se a nossa fé falha, é pequena. Como eu já disse aqui outras vezes. Sua fé pode ser pequena, mas ela precisa estar na pessoa certa, que é Jesus. E ele está dizendo para apresentar-se diante de mim. Ei, nenhum sacerdote, nenhum sumo sacerdote chegava diante de Deus sem entregar alguma coisa. Nenhum judeu chegava diante de Deus sem entregar nada. E às vezes a gente fica aqui, imagina, se eu tenho essa sensação como pastor, imagina como Deus tem essa sensação. Porque Deus sabe muito mais do que Ele já fez por você. Qual sensação, pastor, a qual o senhor se refere? A sensação de que às vezes a gente tem que estar mendigando favores, dedicação dos irmãos, tempo dos irmãos, às vezes para 2 cultos, um que demora 1h30 e outro demora 2 horas. São quantas horas por semana? E aí vamos colocar EBD junto, 1 hora. Quantas horas dão? 2, 3h30, 4 horas e meia. Quantas horas você tem por semana? 178 horas na semana. Quantas horas aqui no tempo? 4h30, se contar quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Eu fico com a sensação às vezes de que a gente está mendigando as coisas, insistindo, implorando, porque ninguém quer se sacrificar, ninguém quer entregar, ninguém quer se dedicar. E Deus, imagina aí como é que Ele se sente com você, quando você anda negligente, quando você negligencia as coisas de Deus, você se apresenta diante de Deus sem entrega. Às vezes nem essas 4h30 são totais, porque a gente fica aqui, mas fica conectado lá fora. Com entrega verdadeira, com fé. Terceira maneira para essa aproximação, com os corações aspergidos. O coração tem que estar salpicado de sangue. O coração tem que estar salpicado de sangue. Porque o sangue de Jesus, esse sangue que deve aspergir o nosso coração, vai fazer o quê? Vai nos purificar daquela consciência culpada. Sabe qual é a estratégia do diabo? Quando ele leva você a cometer uma coisa que te envergonha, fala assim: vai para a igreja não. Vai fazer o que na igreja? Vai fazer o que lá? Pensa que eu não sei quem você é? Vai fazer o que na igreja? Sabe o que Satanás está fazendo isso? Para você não vir aqui. Porque quando você vir aqui e se arrepender, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração e dizer que você foi perdoado, se você se arrepende de verdade. E aí você abraça o Pai de novo. Mas o inimigo não quer você aqui abraçando o Pai, o inimigo quer você abraçando Ele. Distante de Deus. Quarta maneira, tendo os nossos corpos lavados com água pura. E no Novo Testamento, lavar de águas é símbolo do dom do Espírito Santo. Ou seja, você tem que aparecer diante de Deus com o Espírito Santo. Por isso você não pode entristecer o Espírito Santo, você não pode apagar o Espírito Santo. Você tem que aparecer aqui e deixar que o Espírito Santo esteja movendo a tua vida. Cadê os nossos cultos de crentes cheios do Espírito Santo?
Cadê aqueles cultos antigos, que o Espírito Santo tomava cada crente, cheio do Espírito Santo, e o culto começava, mas de repente a glória de Deus era tão grande? Por quê, pastor? Porque era só um? Não, porque era vários. Tinha Espírito de Deus aqui, tinha Espírito de Deus aqui, tinha Espírito de Deus ali, tinha Espírito de Deus acolá. Bastava uma faísca e o fogo pegava. Crentes que já vinham para cá cheio do Espírito Santo de Deus, crente que não vinha para cá em busca do Espírito Santo, mas crente que vinha, recebia o Espírito, saía com o Espírito, voltava com o Espírito, adorava com o Espírito, estava cheio do Espírito. Crentes lavados. Segundo apelo, primeiro é aproximemo-nos de Deus. O segundo apelo está no versículo 23, olha aí, verso 23 de Hebreus 10. Leia comigo. Apeguemo-nos com... Vamos lá juntos, 1, 2, 3. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos. Ele está dizendo, é o segundo apelo. Diante do que Cristo fez na cruz do Calvário, diante do que Cristo realizou por você, você pode fazer, sabe o que? Apegar-se à esperança. Existem algumas esperanças que nós não podemos deixar de lado. A primeira é de que nós vamos vencer as dificuldades aqui. Cristo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas a mesma palavra em vários lugares, em diversos lugares, nos garante, o próprio Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A primeira esperança que você não deve deixar de lado. Pode vir Covid, pode vir o que for, pode vir desespero, pode vir desemprego, pode vir qualquer coisa, mas uma esperança que você não pode deixar de lado. Você tem que se apegar com firmeza a essa esperança. Sabe qual é? É a esperança de que Jesus vai te dar vitória. Pastor, está difícil, Jesus vai te dar vitória. Pastor, não estou conseguindo, Jesus vai te dar vitória. Segunda esperança que você não pode deixar, sabe qual é? É a esperança da glória. É a esperança de que Jesus vai voltar. É a esperança de que nossa eternidade não será aqui. De que nós não morremos quando somos sepultados. Quando nós somos sepultados, nós apenas estamos sendo os corpos guardados aqui, mas o nosso espírito está se apresentando diante de Deus. A outra esperança que a igreja não pode deixar de se apegar no momento de crise, no momento de dificuldade, é a esperança da glória. Ei, Jesus não morreu para você viver 50, 60, 70, 80 anos aqui e acabar. Será que Jesus ia fazer isso? Será que Jesus ia morrer? Será que o próprio Deus ia dar o seu próprio filho para morrer por uma coisa tão temporária, tão efêmera, tão passageira como é a vida humana? De maneira nenhuma. Jesus morreu por algo maior. Sabe o que foi? Você com ele na eternidade. Terceiro apelo pastoral está no versículo. Mas aí você fala, pastor, mas a coisa está difícil. Tem hora que eu não acredito, tem hora que eu fico com dúvida. Volta no verso 23. Tem hora que eu fico vacilante, mas aí ele dá um argumento. Sabe por que você não pode deixar essa esperança de lado? A esperança de que você vai vencer, a esperança de que Deus está contigo, a esperança de que o Senhor vai te guardar, a esperança de que Ele vai voltar para buscar a igreja, e se você morrer, você estará com Ele. Sabe por que você tem que se apegar a isso? Aí ele diz assim, porque aquele que prometeu não foi o pastor, aquele que prometeu não foi o líder de jovens, aquele que prometeu não foi o presidente senhor Jair Bolsonaro, aquele que prometeu não foi o presidente do STF, aquele que prometeu não foi o presidente dos Estados Unidos, aquele que prometeu, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel. Você pode ter certeza de que ele não vai te deixar. Por quê? Porque ele é fiel. Você pode ter certeza de que ele vai cumprir as promessas na sua vida. Por quê? Porque ele é fiel. Você pode ter certeza de que ele não vai deixar você naufragar nesse mar de tempestade. Sabe por quê? Porque ele é fiel. Terceiro apelo, no verso 24. Primeiro é, aproximemo-nos de Deus. Segundo é, apeguemo-nos com firmeza à esperança, porque o que prometeu é fiel. Terceiro apelo pastoral, baseado naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Terceiro apelo é, verso 24. Consideremos uns aos outros
para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Uma comunidade que sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, um crente que sabe que Jesus morreu pelos seus pecados, um crente que sabe que Jesus perdoou coisas que às vezes o seu pai não perdoaria, ou sua esposa não perdoaria, os seus filhos não perdoariam, ou seus irmãos não perdoariam, seus amigos não perdoariam, mas Deus perdoou. Um crente que sabe disso, ele não negligencia o perdão a ninguém. Ele incentiva o amor fraternal. Ele considera o irmão. Ele valoriza o irmão. Olha aqui para mim. O que a Bíblia está dizendo é que uma comunidade precisa, a comunidade que entende o que é o perdão de Jesus, ela precisa viver isso no amor fraternal. Não dá para a gente ficar considerando o irmão ou desconsiderando o irmão e dizer que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas o quarto apelo pastoral, penúltimo, é verso 25. Olha aí comigo, vamos ler juntos. Vamos ler juntos, esse eu quero que você leia comigo. Vamos ler juntos, verso 25, todo mundo. 1, 2, 3. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Tá bom. Baseado no que Cristo fez por nós, o autor dessa epístola faz um apelo. Não deixemos de congregar. Não deixe de congregar. Tem crente que acha que vai passar 6 meses em casa e a vida espiritual dele vai estar igual. Não vai. Deus está dizendo para você, não deixe de congregar. Algumas coisas acontecem quando você congrega. Primeiro, o Espírito Santo de Deus fala contigo. Ele te corrige. Ele te alegra. Ele te conforta. Ele te aproxima do Pai. Ele te ajuda a melhorar. Ele te ajuda a vencer os obstáculos. Crente que não congrega é crente que anda de cabeça baixa. Porque o crente que congrega, ele anda de cabeça erguida, porque quando ele está baixando a cabeça, se entristecendo, Deus usa alguém para trazer uma mensagem que fala com ele, levanta ele. Aí tem gente que não congrega, segundo o costume de alguns. E a igreja daquela época estava sendo pastor, o autor dessa carta está escrevendo, é hoje. Não, ele não está escrevendo hoje. Ele escreveu há 2000 anos, aproximadamente. Mas o Espírito que inspirou essa palavra estava lá e está aqui. E ele conhecia a igreja da época e a igreja de hoje. Não deixemos de nos congregar. Isso aí vai para você, que agora já é crente trimestral. Porque já não estamos mais nem no crente mensal, que antes era mensal. Só vinha uma vez no mês. Tem gente que está nessa estatística aí. Só vem nascer e pronto. Pare de ser crente mensalista. Tá? Pare de ser crente mensalista. Pare de ser crente trimestral. E vem, aparece na igreja a cada 3 meses. Tá? E exceto os que a gente sabe que tem caso justificado, porque tem comorbidade, etc e tal, ou não tomaram a vacina, e esses estão justificados. Mas tem casos aí de gente que tem quase 1 ano ou mais que não aparece na igreja. Eu não sei como é que essa pessoa consegue ser crente ou dizer que é crente. Porque, meu irmão, o que nos alimenta é a palavra. O crente que não congrega é um crente fraco. Não venha querer dizer para mim que não é não, porque é. Crente que não congrega é crente fraco. Não suporta prova, não suporta aflição, não suporta dificuldade, porque ele não está alimentado pela palavra. Agora, a última é, depois de não deixe de nos reunir como igreja, ele diz por último,
Mas, verso 25, procuremos encorajar-nos uns aos outros. Procuremos encorajar-nos uns aos ainda mais. Ei, ainda mais quando o quê? Que vocês sabem que está se aproximando o dia da volta de Jesus. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, ei, encoraje uns aos outros. Sabe aquele irmão que está desencorajado? Porque quando a gente congrega, aí aqui a gente é encorajado. Mas como tem alguns que não congregam, como o texto diz, segundo o costume de alguns, tem alguns que têm esse hábito, esse costume de não congregar e achar que está tudo bem. Mas nem por isso a gente vai abandonar eles. Aí a Bíblia diz para a gente não criar um gueto aqui, para não criar o grupo dos que congregam, ele diz assim: encoraje uns aos outros. Porque especialmente aqueles que não estão congregando são os mais fracos, são os que mais precisam de ajuda. Então, qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Qual é o papel da igreja? Depois de todos esses apelos, ele diz, é como se ele estivesse dizendo assim: ajuda o pastor da sua igreja. Estou parafraseando. Encoraje uns aos outros. Essa palavra aqui não é só para mim, está no plural. É para a igreja. Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Às vezes o pastor nem sabe quem está fraco. Às vezes o pastor nem sabe quem está doente. Às vezes o pastor nem sabe quem está sem forças para vir. E aí a Bíblia diz: ajuda, encorajem uns aos outros. Será que você pode sair daqui colocando em prática esses apelos do Senhor para a sua vida? Se aproximando dEle, guardando a esperança, olhando para o irmão, cuidando dele, congregando mais e sendo instrumento de Deus para quê? Para encorajar os que estão fracos. Será que você quer fazer esse compromisso com Deus? Não comigo, mas com Deus. Então vamos fazer uma oração. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé. Eu vou alterar aqui um pouco a programação. Eu tinha pedido para o grupo de louvor preparar uma música adicional, mas em virtude do horário aqui, nós já passamos. Nós vamos deixar para outra ocasião, tá bom? Então nós vamos... Tenho pedidos de oração aqui para Miqueias e Giovana, não é isso? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em Tua presença. Senhor Jesus, Pai, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és santo, e nós queremos nos entregar em Tua presença. Pai, nos receba em Tua presença. Queremos congregar mais, queremos estar diante de Ti com um coração sincero, puro. Pai, em nome de Jesus, recebe-nos, ó Deus, e que essa igreja saia daqui com essa palavra marcada em seu coração. Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém.